Então, pessoal, vou dar então início à apresentação do trabalho de conclusão de curso que é intitulado de Análise do Desempenho Energético de um Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede e Estudo da Distribuição Espectral da Radiação Solar na cidade de Araranguá. O trabalho foi feito por mim e orientado pelo professor Juliano Rampinelli. Então, para iniciar esse trabalho, acho que é bastante interessante a gente caracterizar um pouquinho da matriz energética brasileira, como é que ela está caracterizada hoje. Então, o Sistema Interligado Nacional, o SIN, ele corresponde hoje a 214,69 gigawatts de potência instalada. E desse número, 51% corresponde a usinas hidrelétricas. E sistemas fotovoltaicos já vem na segunda posição com 14% da matriz energética. Desse 14%, então, cerca de 21,18 gigawatts de potência instalada são correspondentes a sistemas fotovoltaicos da modalidade GD, geração distribuída, que contabilizam já 1,95 milhões de sistemas instalados no país. Eu também trouxe algumas curiosidades, então, do setor. No ano de 2021, o setor fotovoltaico já atraiu cerca de 21,8 bilhões em investimento. O Brasil, ele apresenta cerca de 30,61 gigawatts de potência instalada, se a gente subdividir entre geração centralizada e distribuída. E dos sistemas que utilizam geração distribuída, 99% deles, 99,9%, utilizam a tecnologia fotovoltaica. Então, passando um pouquinho agora para perspectivas e como é que está o cenário nacional, então, em relação a isso. Com relação à geração distribuída, que usa a tecnologia fotovoltaica, a gente tem 3 destaques no Brasil, 3 estados de destaque, que são São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E por que, então, que esses estados são destaque? O que fez eles são destacados assim em relação aos outros? Isso se dá muito devido a políticas públicas de incentivo. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui. Por exemplo, Minas Gerais adotou a isenção do ICMS para sistemas fotovoltaicos de até 5 MW e isenção de todos os componentes do sistema. E o Rio Grande do Sul, também de maneira similar, adotou isenção do ICMS para mini geração e microgeração para consumo pessoal. E, bom, como a gente está falando de uma modalidade de geração, é normal que a gente tenha alguma norma reguladora, algumas leis que venham a tratar do caso. Então, em 2012, surgiu a primeira norma reguladora que permitiu, então, a modalidade distribuída entrar em vigor. Então, e ano passado, em janeiro do ano passado, entrou em vigor, então, a Lei 14.300, que deixou de existir normas reguladoras, e, então, isso se tornou lei a partir do ano passado. Então, eu trouxe aqui alguns destaques do que mudou entre a primeira norma reguladora que surgiu e, então, a lei que entrou em vigor no ano passado. Então, por exemplo, questão de potência máxima, antigamente era limite máximo de 5 MW, e hoje, com a lei em vigor, é 3 MW para sistemas solares não despacháveis e 5 MW para fontes despacháveis. Compensação de créditos, antigamente não havia cobrança, e hoje há cobrança a depender do tamanho do sistema, a cobrança de algumas taxas de transmissão e distribuição. Créditos de energia, antigamente havia uma quantidade pré-definida de energia que o dono do sistema direcionaria para cada unidade consumidora que saía no seu CPF ou CNPJ. E hoje a compensação de crédito é dada através de ordem de prioridade. Bom, essas são apenas algumas das mudanças que houveram que eu trouxe aqui para vocês. Então, finalizando então, a introdução desse trabalho, eu trago aqui um pouquinho do cenário do Brasil em relação ao cenário mundial. Então, o Brasil hoje ele é líder no mercado de energia solar na América Latina. Ele é 7º colocado no ranking mundial de energia solar. O PNE 2031, ele prevê que o Brasil vai ter cerca de 50 gigawatts em geração centralizada e 34 gigawatts em geração distribuída no ano de 2031. E a energia solar vai se tornar a segunda maior fonte em geração centralizada, representando 16,5% da matriz energética brasileira. Bom, então, o objetivo desse trabalho, então, é justamente observar um pouquinho de um sistema fotovoltaico de geração distribuída conectado à rede, e estudar também um pouquinho da distribuição espectral da radiação na cidade de Araranguá, e posteriormente realizar uma comparação com a norma STM G173, que é a norma utilizada para a construção dos módulos fotovoltaicos. Então, iniciando o referencial teórico desse trabalho, eu trago aqui 2 imagens para vocês. A primeira delas, a figura 3 do TCC, é a produtividade para a geração de energia no Brasil.
Então, desde que a gente inicia o curso, a gente ouve muito falar que a região Nordeste ela tem muita abundância do recurso solar, é muito boa para geração de energia a partir da tecnologia fotovoltaica. Então, a gente percebe justamente com esse mapa, justamente esse destaque com a abundância do recurso solar nessa região. Então, estados como Bahia, Fortaleza e Ceará acabam sendo estados de destaque nesse quesito de disponibilidade do recurso. Em contrapartida, o Sul a gente percebe uma diferença em relação à produtividade. Isso não quer dizer que seja ruim para a geração, mas obviamente se a gente comparar com o Nordeste, a gente percebe essa diferença. Então, a faixa de produtividade do território brasileiro varia de 1.387 até 1.753 kWh por kWp. E posteriormente, então, na figura 4, eu trago o espectro da radiação, que também vai ser bastante importante para o desenvolvimento desse trabalho. Então, eu destaco aqui algumas características que acabam por atenuar o espectro que chega que chega na primeira camada da atmosfera do espectro que chega, então, na superfície. Então, o que causa essa atenuação do espectro? É justamente as partículas de aerossóis presentes nas várias camadas da atmosfera e também a nebulosidade. Então, o valor máximo registrado é de 1.000 watts por metro quadrado durante uma dia solar, que é quando a gente tem essa menor distância entre a superfície da Terra e o Sol. E algo importante destacar também é que a própria nebulosidade, a depender do ângulo de incidência solar, ela acaba por aumentar um pouquinho esse próprio espectro da radiação por breves momentos. Então, por exemplo, alguns pesquisadores registraram até cerca de 1.822 watts por metro quadrado, obviamente isso por curtos períodos. Bom, e eu trago também um pouquinho de destaque do porquê, vantagens do porquê utilizar sistemas fotovoltaicos de geração distribuída. Então, ele auxilia na redução quanto a perdas de energia, ou seja, quando a gente está falando de geração centralizada, a gente tem uma fonte geradora normalmente um pouco distante da concessionária de energia, da concessionária que vai transmitir essa energia para as unidades consumidoras. Então, quando a gente fala de geração distribuída, a gente não tem essa perda, porque a geração está ocorrendo na mesma unidade consumidora que vai utilizar a energia. A geração distribuída ela pode melhorar a qualidade de energia em alguns pontos críticos da rede de distribuição, porque ela injeta energia reativa, então ela acaba por equilibrar essa qualidade. Ela oferece também uma opção de inserção na arquitetura, ou seja, os sistemas fotovoltaicos eles não são mais vistos apenas como itens que vão gerar energia, mas também como itens que podem estar agregando no visual de uma estrutura. O sistema ele pode ser expandido de acordo com a necessidade e, obviamente, de acordo com o espaço disponível para isso. E ela é uma fonte inesgotável, além de gerar uma energia limpa e renovável. Bom, então aqui eu dou início à metodologia do trabalho. E como eu disse, esse trabalho ele visa estudar um pouquinho no sistema de geração distribuída. Então, o sistema utilizado para esse estudo é o sistema que está localizado na UFSC do Mato Alto, na planta piloto bioclimática. Então, eu trago aqui para vocês um pouquinho das características desse sistema. Então, ele tem uma potência instalada de 0,99 kWp, uma inclinação de 20 graus, um arranjo com um string de 3 módulos, orientação para o norte, um inversor com 1,5 kW. E, bom, como é que se deu, então, a aquisição dos dados? Como é que se deu essa análise dos dados? Inicialmente, a gente coletou os dados da plataforma do inversor, e esses dados vêm no formato CSV. Porém, destaco que eles vêm com bastante sujeira, então, alguns dados que não são tão interessantes para análise e que podem até atrapalhar um pouquinho. Então, eu fiz a limpeza desses dados através de algumas bibliotecas do Python. E, posteriormente, então, eu fiz análise desses dados através, uma análise gráfica através do Excel. Bom, e para análise gráfica, eu utilizei algumas equações de desempenho, que são os índices de desempenho para sistemas fotovoltaicos. Então, fator de capacidade, produtividade do sistema e produtividade de referência. E por que, então, utilizar essas equações? Elas são sugeridas pela Agência Internacional de Energia Fotovoltaica, e elas nada mais são do que equações algébricas de que, quando a gente modifica algum termo delas, ou ela vai maximizar o desempenho ou minimizar o desempenho do sistema fotovoltaico. E algo que eu destaco como bastante interessante sobre essas equações é justamente o poder que ela tem
por exemplo, monitorar e avaliar um sistema independente da tecnologia que ele usa, ou seja, eu posso avaliar um sistema que usa silício monocristalino ou silício policristalino, e também independente da localidade, ou seja, eu posso estar comprando um sistema que está localizado aqui em Araranguá com um sistema que está localizado em São Paulo, por exemplo. E aqui eu apresento também um pouquinho da metodologia utilizada para o espectro da radiação. Então, para a gente caracterizar o espectro da radiação na cidade, a gente precisa primeiramente conhecer a atmosfera. Então, como é que eu adquiri esses dados atmosféricos? Eu utilizei duas plataformas. Uma delas foi a Giovanni, da NASA. Essa nada mais é que uma plataforma que oferece um acervo de vários satélites que fazem a leitura da atmosfera terrestre. E o IMET, que também é uma plataforma de acesso público, que também faz a leitura da atmosfera, porém através de estações meteorológicas. E uma vez, então, com esses dados em mãos, eu utilizei o software Smarts. Esse aqui não tem um layout bem de um software, é mais um código em Fortran, que a gente faz a entrada dos dados através de um arquivo no formato TXT, um bloquinho de notas. Então, obviamente, tem um manual para a gente seguir toda a ordem da entrada de dados. E algo que eu destaco aqui em relação a algumas das modalidades utilizadas no Smart para a geração dos dados. Eu caracterizei algumas das características do espectro de radiação através dessas duas plataformas, porém, o software Smart ele caracterizou outros, como temperatura e umidade absoluta durante o ano todo. Então, esse foi um cálculo automático que ele extrapola para toda a América do Sul. Então, devido a isso, nos resultados, a gente vai ver algumas diferenças, principalmente no inverno, devido a esse cálculo automático que o Smart faz. Então, como é que se deu a análise dos dados? Como eu disse, coletei esses dados inicialmente através dessas duas plataformas, inseri esses dados no Smart através de um bloquinho de notas. Algo que eu destaco aqui também é que a gente tem que ter um conjunto de dados para cada dia do ano, ou seja, a gente tem um conjunto de 365 dados. Obviamente, a gente faz uma média desses dados para cada mês. Então, na nossa base de dados, cada mês tem cerca de 2.000 dados. Então, no total, a gente tem 24.000 dados para caracterizar um ano. Limpei esses dados através do Excel. Fiz também uma análise gráfica, utilizando o Excel. E, posteriormente a isso, eu também fiz uma análise estatística através de algumas plataformas do Python, em algumas bibliotecas do Python. Bom, então aqui dando início finalmente aos resultados. Essa primeira imagem aqui que eu trago para vocês é uma imagem que caracteriza como é que foi a geração de energia durante o período analisado, que foi de 2021 a 2022. Então, como esperado, nos meses de verão a gente tem maior geração, nos meses de inverno menor geração devido a menor incidência solar. Então, destaco aqui o mês de fevereiro, com cerca de 154 kWh, e o mês de junho, com menor geração, com cerca de 75,85 kWh. Destaco também algumas diferenças que foram observadas nessa análise. Por exemplo, em abril, se a gente analisar aqui a diferença, a gente percebe que tem uma diferença de 25,6% entre a geração de 2021 e 2022. E por que isso aconteceu, então? A própria plataforma do inversor teve alguns problemas na aquisição dos dados, ou seja, a gente tem uma lacuna de cerca de 10 a 15 dias na geração de energia nesse mês. Eu extrapolei a média dos dados que eu já tinha para esse mês para tentar atenuar essa diferença, porém, não foi. Mesmo assim, a gente tem uma diferença um pouquinho grande. O mesmo aconteceu em agosto, porém, a lacuna de dados não era tão grande, então a gente tem uma diferença de 10,7%. Bom, a partir de agora eu começo a apresentação dos indicadores de desempenho. Então, o primeiro que eu apresento para vocês é a produtividade do sistema. Esse aqui é um indicador que é nada mais que a razão entre a energia gerada pela potência nominal do sistema. Então, ele indica a real capacidade do sistema de gerar energia durante um pré-determinado período de tempo. Então, algo que eu destaco também é que se a gente observar a produtividade do sistema é praticamente igual à geração de energia, e isso se dá porque a potência nominal dele é praticamente 1. Então, em fevereiro, a gente continua com os maiores valores. Então, a produtividade desse mês é cerca de 155 kWh por kWp. E em junho, os menores valores, uma média de 76,6 kWh por kWp. Em abril, também, as diferenças observadas. Então, diferente do caso anterior, eu fiz uma diferença em relação à média.
Então, se a gente pegar o período de 2021 e fizer uma diferença em relação à média, a gente tem uma diferença de 25,6, e o mesmo com 2022 a gente tem uma diferença de 40,8. E como eu disse, as diferenças aconteceram justamente por causa da lacuna de dados. A próxima imagem que eu trago para vocês, essa é uma comparação entre dois indicadores de desempenho, a produtividade de referência, o YR, e produtividade do sistema, o YF. E algo que eu destaco aqui é que o YR, como ele é uma produtividade ideal do sistema, então ele não representa uma situação real. Ou seja, a gente tem um ambiente controlado, com temperatura controlada e incidência solar controlada, o sistema funcionando perfeitamente em condições, sob condições operacionais. Então, obviamente, essa é uma produtividade que a gente nunca vai alcançar no ambiente real. Então, trago aqui apenas como questão de curiosidade para a gente observar as diferenças que a gente tem entre uma situação real e uma situação ideal. Então, destaco aqui o mês de junho, onde a gente tem a maior discrepância uma em relação à outra. Então, junho apresenta uma diferença de cerca de 53%, se a gente comparar produtividade ideal com produtividade real. E, bom, o último indicador que eu trago para vocês é o fator de capacidade. Esse que é um indicador que nos diz a real capacidade do sistema de converter energia, ou seja, o quanto de incidência solar que ele recebe vai ser transformado em energia elétrica. A literatura nos diz que cerca de 18% do que o sistema recebe é convertido em energia. O nosso sistema, então, ele apresenta um fator de capacidade de cerca de 17%, então está dentro do esperado. Então, eu destaco aqui para vocês alguns meses, que foi, por exemplo, fevereiro e novembro, a gente tem um fator de capacidade um pouquinho mais elevado, cerca de 25% e 23%, respectivamente. E isso é provavelmente porque nesse período deve ter tido uma incidência solar um pouquinho maior, o que acabou por elevar também a geração, elevando, consequentemente, também o fator de capacidade. Por outro lado, também, os meses com menores fator de capacidade, junho com 11%, devido à menor incidência solar do período, e abril com 12%, isso muito devido à lacuna de dados que a gente tem na análise do período, consequentemente também o fator de capacidade caiu um pouquinho. Bom, agora eu começo a apresentação dos resultados finais desse trabalho, com a apresentação do espectro da radiação. E como eu disse anteriormente, a ideia aqui é realizar uma comparação com o espectro da norma STM G173, que é a norma utilizada para a construção dos módulos fotovoltaicos. Esse espectro da STM, ele é o espectro referente aos Estados Unidos. Então, é esperado que a gente tenha alguma diferença entre o espectro gerado aqui para Aranguá com o espectro gerado para lá, porque a gente tem uma diferença atmosférica, então não é esperado que seja perfeitamente igual. Então, foi gerado para cada mês do ano o espectro, porém, por questão de tempo e espaço, eu trago apenas 4. Eu tenho 2 aqui, posteriormente vou apresentar mais 2 para vocês. Então, em janeiro e dezembro, por exemplo, a gente tem até diferenças positivas, se a gente comparar o espectro da radiação de Araranguá em relação da STM, principalmente nas faixas que abrangem 280 a 500 nanômetros. E o restante das faixas de comprimento, a gente tem uma diferença um pouquinho menor, com um pico de cerca de 0,15. Mas, como eu disse, essas diferenças são esperadas, porque a gente está comparando duas atmosferas diferentes. Então, não tem nada de anormal aqui nessa análise. Aqui eu trago, então, uma regressão linear desses dados. Então, a gente percebe que a gente tem uma proporcionalidade entre os dados do espectro da radiação para Aranguá com o espectro da radiação da norma, e inclusive R quadrados, coeficientes de determinação bastante elevados, o que indica que, apesar da pequena diferença observada, a STM sim pode estar sendo aplicada aqui para caracterizar o espectro sem nenhum problema. Bom, os próximos 2 resultados que eu trago para vocês é referente ao espectro da radiação de junho e setembro. Então, os meses de inverno, em geral, eles tiveram um resultado um pouquinho pior. E isso, a gente tem até um pico na faixa que abrange entre 400 e 700 nanômetros, cerca de 0,5, mais ou menos. E isso se deve provavelmente devido à modalidade que eu usei para caracterizar o espectro da radiação aqui para Aranguá. Ou seja, como eu disse na metodologia, eu utilizei um módulo do SMARTS
que extrapola a característica atmosférica para toda a América do Sul. Então, obviamente, tem algumas diferenças. Então, por exemplo, ele extrapolou a temperatura para toda a América do Sul, ele extrapolou umidade relativa para toda a América do Sul. Então, devido a isso, a gente acaba observando algumas diferenças, principalmente mais discrepantes, principalmente nos meses de inverno. Apesar disso, a regressão linear ela nos indica uma certa proporcionalidade nos dados, quando comparado espectros da radiação de Araranguá com o espectro da radiação da ASTM, inclusive coeficientes de determinação bastante elevados, cerca de 0,99 para os dois casos. Bom, por fim, o último resultado que eu trago para vocês é uma análise estatística através de boxplot. Então, a ideia aqui é dar uma analisada, obviamente eu não citei, mas tanto a regressão linear quanto o boxplot eles estão com os dados normalizados. Então, obviamente, a ideia aqui é só dar uma analisada de como é que os dados estão se comportando. Então, por exemplo, de janeiro a dezembro, a gente percebe os dados bastante alinhados com relação à mediana. Então, não temos grandes diferenças. Quartis superiores e inferiores também bastante abrangendo faixas similares à faixa da própria STM. E também bastante importante, a gente não tem a presença de outliers, ou seja, valores que são muito discrepantes em relação ao conjunto de dados. Então, bom, por fim, então, a conclusão desse trabalho, ela nos confirmou que nos meses de verão, devido à maior abundância do recurso solar, a gente tem, consequentemente, maior geração de energia. Então, a média do período foi de cerca de 140 kWh, enquanto nos meses de inverno a gente tem uma menor influência solar, então, devido a isso, menor geração de energia. Então, a média do período no inverno foi de cerca de 109 kWh. Os indicadores de desempenho, eles nos mostraram que o sistema ele operou dentro do esperado para o período. Então, o fator de capacidade com cerca de 17%, apontando que 17% do que o sistema recebe de incidência solar é convertido em energia elétrica. Está bastante alinhado com os estudos observados. A análise do espectro da radiação, utilizando smarts, ela mostrou uma boa eficácia. Então, como eu disse anteriormente, não tem a presença de outliers nos dados. A regressão linear nos apontou um bom coeficiente de determinação, que varia de 0,98 a 0,99 para todos os casos, indicando, então, que os dados se ajustaram bem à regressão. Eu destaco também que os resultados eles contribuem bastante para a área de estudo, fornecendo, então, material científico sobre a abundância do recurso solar no Brasil e métodos de análise de energia gerada para sistemas fotovoltaicos. E também um método de analisar o espectro da radiação para qualquer cidade do país, de custo totalmente zero, ou seja, não precisa estar utilizando nenhum outro equipamento para estar analisando o espectro da radiação para uma localidade de interesse. Obviamente, como eu disse, esse estudo apresentou algumas limitações, principalmente quanto à relação de dados utilizados para gerar o espectro no smarts, ou seja, se a gente tivesse tivesse entrado com dados mais precisos em relação, por exemplo, temperatura, umidade relativa, provavelmente a gente teria resultados melhores nos meses de inverno. No entanto, essas limitações oferecem, então, oportunidades para pesquisas futuras. Bom, aqui eu deixo as referências do trabalho. E, por fim, muito obrigado por vocês que estão assistindo e também pela banca e pela orientação do Juliano.